desde 2018, eu venho trabalhando mais na parte ligada à irrigação. Então, em 2021, eu entrei numa empresa que presta principalmente serviço de manejo de irrigação. É uma empresa que nasceu dentro da universidade, conhecida como Sistema Irriga, e hoje ela se chama Irriga Global. E junto com isso também eu trabalho com projetos de irrigação. Então, a gente trabalha com análise de solo, projetos de irrigação, algumas análises mais voltadas para essa prática da irrigação. Eu vou compartilhar a tela com vocês, que nós possamos seguir. Então, hoje o professor Diniz, ele solicitou que eu trouxesse um pouquinho esse tema para vocês, que é o manejo da irrigação, que ele se resume basicamente numa pergunta, que seria quanto e quando irrigar. Essa é a pergunta que nós queremos responder para o agricultor para quem já tem um sistema de irrigação instalado, quando ele precisa e quanto que ele precisa irrigar. Então, o objetivo hoje nosso é responder essas 4 questões. Então, o que é manejar a irrigação? Quais as vantagens e desvantagens de manejar a irrigação? Quais são os fatores que afetam o manejo da irrigação? E como que eu posso realizar o meu manejo da irrigação? Então, essa última pergunta aqui vão ser práticas que nós podemos utilizar para realizar o manejo da irrigação. Então, a primeira questão é, o que é manejar a irrigação? Manejar a irrigação consiste em aplicar a quantidade de água que a planta necessita no momento em que a planta precisa. Então, temos 2 questões básicas aqui, quantidade e momento. Então, seria quando e quanto irrigar. Quando que se faz isso? O manejo da irrigação, ele se dá após instalado todo o sistema da irrigação. Mas ele não quer dizer que primeiro eu faço toda a instalação e depois eu penso no manejo. Não, essa prática ela deve ter ciência do manejo antes de dimensionar e planejar o sistema de irrigação que eu vou utilizar. Vocês podem me perguntar, tá, mas por que isso, Micael? Porque nada adianta depois eu tentar manejar um sistema de irrigação que não tenha condições de colocar a quantia e na frequência necessária de irrigação, então que eu preciso irrigar. Então, a quantidade de água e a frequência que eu preciso irrigar. Depois eu posso trazer alguns relatos para vocês de como que isso afeta no campo, o que acontece lá no campo. Tá? Então, o manejo da irrigação é basicamente isso. É nós determinar quando e quanto irrigar. Quais que são as vantagens de eu realizar o manejo da irrigação? Então, primeiro, eu evito desperdício de água e de energia, porque eu evito de aplicar mais água do que é necessário. Com isso, eu vou ter um gasto de água e de energia. Hoje, nós ainda não falamos em custo de água. Então, nós reservamos a água e aplicamos. Tanto que todas as licenças ambientais para irrigação, elas se dão em função do tamanho do reservatório e não da área irrigada. Em outros países, nós temos legislações específicas que elas colocam um custo sobre a água, ou o produtor tem uma alíquota para ser utilizado. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho, nós monitoramos um país que é a Hungria. Lá na Hungria, os produtores eles têm uma cota de água a ser utilizada. E no último ano, nós tivemos um problema de seca extremo na Hungria. Então, teve campos que chegou a um certo período, um período crítico da produção, que simplesmente o campo teve que ser abandonado porque ou o produtor não tinha mais água, ou ele não realizou o manejo adequado no início do ciclo. Então,
aqui nós evitamos, que seria o quarto item aqui, que é a gestão do recurso hídrico. Então, isso aqui está interligado. Então, evitar o desperdício está interligado com gerir o recurso, que seria eu utilizar da maneira mais eficiente o meu recurso água, de acordo com a necessidade da planta. Depois nós vamos ver um pouquinho os fatores da planta que nós podemos controlar para nós fazer essa gestão mais corretamente possível. O segundo ponto aqui, que é evitar a lixiviação de nutrientes e agrotóxicos. Então, excedendo uma característica que nós vamos comentar depois, que é a capacidade de campo, que nós chamamos, que é uma característica do solo, nós estaremos, então, reduzindo a questão da lixiviação e de nutrientes. O terceiro item, que é manter ou aumentar a produtividade das culturas. Então, a gente já temos a ciência do que a prática da irrigação é possível em algumas culturas duplicar. Tem culturas que nós conseguimos produzir até 4 vezes mais utilizando a irrigação. Então, os benefícios da irrigação, a gente não entraria, não vamos comentar aqui, mas já se sabe. Então, basicamente, do manejo é manter e aumentar a produtividade. Por que manter ou aumentar? Em alguns casos, eu posso realizar o meu manejo de maneira intuitiva, ou como que seria essa maneira intuitiva? O produtor, ele vai lá, geralmente, ele cavoca um pouco de solo, faz uma pequena trincheira, e aí ele verifica, baseado em análise visual e um conhecimento prévio que ele tem da área, se está faltando ou não água. Então, essa é a maneira mais simples que nós temos, que essa não seria uma maneira tão específica de nós manejar a irrigação, mas é uma maneira que o produtor, sem muitas vezes ter o conhecimento de como que pode ser feito, isso realiza. Então, a gente chama muito o manejo na ponta da bota também, porque muitas vezes o produtor vai lá, chuta um pouco do solo e vê, agora fez poeira, eu preciso irrigar. Então, vai lá e liga o equipamento de irrigação. Por quanto tempo, ou quanto que ele vai aplicar de água, é algo que você tem, vou deixar 1 hora ligado, vou deixar meia hora ligado, vou deixar 3 horas ligado. Então, isso não seria um manejo racional da irrigação. Isso seria uma aplicação de água. Tá? Mas, muitas vezes, é feito por desconhecimento do produtor, que tem métodos mais específicos e mais adequados para fazer o manejo, ou muitas vezes até por questões de custo, né? Então, nós vamos apresentar aqui todos os métodos, eles têm um custo incluído. E o último item, que é um item que ultimamente está muito em pauta, que é o item da sustentabilidade. Por que manejar irrigação seria sustentável? Porque nós estaremos aplicando somente a quantidade da água que a planta realmente necessita para, então, fazer a produção ou manter as suas... conseguir crescer e desenvolver. Então, essas seriam as desvantagens. A principal desvantagem do manejo da irrigação é que, independente do método utilizado, depois nós vamos ver os métodos que podem ser utilizados, eles têm um custo. Tá? Um custo quer dizer dinheiro. Então, é um custo a mais na produção. Depois podem surgir uma pergunta, tá, mas esse custo, ele se paga no final? Com certeza, pessoal. Ele se paga porque hoje nós temos esses 2 custos aqui, água e energia, nutrientes que nós podemos estar lixiviando, gestão, então garantir produtividade, produção. Então, o custo ele se paga, sem contar um custo de meio ambiente voltado, então, à sustentabilidade. Essa imagem são os principais fatores que estão envolvidos no manejo da irrigação.
Então, nós temos 4 fatores principais envolvidos no manejo e que determinam o manejo da irrigação. O primeiro seria o solo, tá? O solo é quem armazena a água e disponibiliza essa água para as plantas. Então, é do solo que as plantas retiram água através das raízes. Um outro parâmetro aqui é a planta, tá? O que estaria envolvido aqui na planta? Espécie, estágio fenológico, desenvolvimento de raiz, tudo isso está interligado à planta. Área foliar, tudo tem relação com a planta. Um outro seria o clima, tá? Como que o clima ele determina o manejo? É o clima que modula o que vai acontecer com a planta. Então, a planta, nós vamos ter um termo aqui chamado evapotranspiração. Então, é quanto de água que a planta utiliza. Essa quantidade de água, ela é dependente do clima. Tá? Então, aqui nós temos alguns fatores, que é temperatura, umidade, radiação solar, velocidade do vento, chuva. Então, tudo isso são fatores que o clima determina dentro do manejo da irrigação. E um outro fator é o sistema de irrigação. É através deles que nós vamos fazer, então, a reposição de água, a reposição de água no solo, então, através do sistema de irrigação. Então, aqui que nós aplicamos a quantidade de água que é necessário para nós fazer um manejo da irrigação. A seguir, nós vamos passar por cada um desses 4 pontos. Então, nós vamos trazer algumas características principais de cada um deles. Tá? Então, vamos lá. Aqui tem uma representação esquemática. Eu quero que vocês entendam que sempre que tiver menos água no solo do que a planta precisa, nós fizemos uma intervenção que nós chamamos de irrigação. Tá? Então, como que funciona? O solo armazena água, a planta ela retira a água do solo evapotranspirando, então é uma perda por evaporação e por transpiração da planta. Tá? Como que a planta faz isso? Através de um controle estomático, que nós chamamos, que são os estômatos. É através da folha que a planta ela perde água para a atmosfera para manter principalmente a temperatura da planta. Tá? Então, através desse processo de absorção de água do solo e perda de água no solo, nós temos também aqui os nutrientes, então tem toda a questão ligada à planta e à absorção de nutrientes. Mas o que eu quero que vocês tenham como base no início, então que vocês tenham já em mente. Sempre que tiver menos água disponível no solo do que a planta precisa, nós vamos fazer uma intervenção que é uma irrigação. Então, isso está aqui esquematizado nesse desenho. Então, o outro método, então as entradas de água no solo, elas se dão pela irrigação ou também pela chuva. Tá? Então, são as duas maneiras de nós termos entrada de água no sistema solo, ou irrigação ou chuva. Se não chover, nós irrigamos. Tá? Aqui eu quero deixar já um pouquinho, entrando um pouquinho em planta, nós temos 4 estágios que eles colocado nessa imagem aqui. Então, geralmente, no decorrer do desenvolvimento das plantas, isso serve tanto para culturas perenes quanto para culturas anuais, nós temos um estágio da planta que ela consome menos água, que é o primeiro, os primeiros dias, meses ou anos, então dependendo de planta. Por exemplo, uma arbórea, então os primeiros anos nós temos um consumo menor porque a árvore ainda está pequena. No milho, nós temos um período que vai aí até 20 a 30 dias, onde o consumo é menor. Nós ainda não temos uma quantidade de folha tão grande, nós não temos uma evapotranspiração alta, então o consumo, então nós temos
uma necessidade menor de água no início do ciclo. À medida que o ciclo ele vai se passando, nós temos um aumento no consumo de água. Então, uma cultura do milho, nós vamos ter um aumento do consumo de água até o enchimento de grãos, tá? Com um pico, que a gente tem um máximo consumo de água na floração até R2, R3, que é o estágio fenológico do milho, que é o enchimento do grão, nós temos um maior consumo de água. E depois nós temos uma redução, assim são com arbóreas também. Então, a gente tem um período de alguns anos, 1, 2 ou 3 anos de menor consumo. Depois, quando começa o período produtivo, nós temos uma área de copa maior, nós vamos aumentando o consumo de água por essa planta. Tá? Algumas perdas que acontecem, então, infiltração, drenagem, escoamento superficial, que acontece também, mas, basicamente, para o manejo da irrigação, nós temos que ter em mente que tem menos água disponível no solo, nós fizemos a irrigação. O parâmetro solo, então, como que ele afeta o manejo da irrigação? Então, no solo, nós temos uma característica muito importante que nós chamamos de água disponível. O que seria essa água disponível no solo? Água disponível é quanto de água que eu tenho no solo e que a minha planta ela consegue absorver. Então, lá nas análises de solo, a gente consegue determinar isso. E dentro da análise nós temos duas nomenclaturas muito importantes. Uma é a capacidade de campo, tá? E a outra é o ponto de murcha permanente. O que seriam esses dois valores? Vamos pensar que aconteceu uma chuva, né, uma chuva de uns 50 milímetros, por exemplo. Essa chuva, ela infiltrou no solo, só que o solo ele tem uma quantidade de água que ele consegue armazenar. Então, uma analogia, se vocês pegar a esponja da pia da casa de vocês e vocês colocar água, vocês vão ver que vocês vão ir molhando ela e não vai escorrer. A partir de um determinado momento, a água vai começar a escorrer pela esponja. O solo é algo semelhante. Então, o solo, ele satura e tem um período que vai de 2 a 3 dias que essa água ela vai drenando no solo. Então, essa água vai infiltrando e vai drenando ou vai escoando lateralmente no solo. Então, depois que cessou esse escoamento, então o solo parou de sair água no solo, nós temos um ponto que nós chamamos de capacidade de campo. Por que isso é importante no manejo? Se nós pensar em colocar mais água do que esse ponto no solo, essa tensão no solo, essa água ela vai estar drenando. Então, aqui eu vou estar lixiviando nutriente, eu vou estar gastando água e energia para fazer o bombeamento dessa água. Então, não é ideal nós aplicar mais água do que a capacidade de campo. Então, beleza, a gente já tem que o máximo é a capacidade de campo que eu devo aplicar de água no meu solo. Agora, eu também tenho um outro que é um mínimo que eu tenho que aplicar. Então, um mínimo se chama de ponto de murcha permanente. O que acontece nesse ponto? Tá? Ou, como nós chamamos no solo, nessa tensão, ou nesse potencial matricial. Isso quer dizer que a água ela se liga às partículas do solo e a planta, por mais que ela tenha uma tensão de água para retirar essa água do solo, que é ocasionado pela atmosfera, ela não consegue mais retirar a água do solo. Então, vocês podem ver quando se pegar uma amostra de solo num período de seca, pesar ela, colocar num forno para secar e pesar ela de novo, vocês vão ver que diminuiu o peso dela. Então, quer dizer que ainda tem água no solo, mas a minha planta, ela murcha porque ela não consegue mais tirar a água do solo. Então, isso acontece muitas vezes em um vaso de flor. Vocês vão ver a planta murchou, vocês vão lá e colocam água nela, não adianta mais. Então, essa murcha permanente que nós temos, que nós não podemos chegar a essa quantia de água, porque senão nós vamos ter perda da planta.
Então, chegou nesse ponto, não adianta nós colocar água de novo, que a planta não vai retornar. Então, o manejo, ele sempre se dá nesses dois limites, tá? Que é esse gráfico aqui que nós temos. Aqui em cima, a capacidade de campo, e aqui embaixo, o ponto de murcha permanente. O que quer dizer isso aqui do lado? Quer dizer quanto de água que eu tenho no meu solo. Tá? Então, nós chamamos de umidade volumétrica. Então, nós conseguimos, através disso aqui, saber quanto de água que tem no meu solo. O que o manejo faz? O manejo faz a gente sempre estar entre esses dois pontos aqui. Tá? Então, nós não queremos chegar nesse ponto, porque a planta vai murchar e vai morrer, e nós não queremos ultrapassar esse ponto aqui, porque nós vamos estar gastando água e energia, colocando água, e o solo ele vai estar simplesmente drenando. Como que nós fizemos isso aqui? Como que nós sabemos quanto de água que é esse valor aqui, quanto de água que é esse valor aqui? Isso é feito em laboratório. Tá? Nós chamamos de curva de retenção de água. Então, isso aqui nada mais é do que uma curva de retenção de água. Nós coletamos uma amostra de solo, enviamos para o laboratório, não é uma amostra igual a que nós fizemos análise química. Análise química nós coletamos, misturamos a terra dentro de um balde, colocamos num saquinho plástico e mandamos para o laboratório. Aí o laboratório vai nos dizer quanto de nitrogênio, quanto de fósforo, quanto de potássio que tem naquela amostra. Aqui não. Aqui nós coletamos um anel, um cilindro metálico no solo, mandamos para o laboratório satura essa amostra, e aí o laboratório ele vai aplicando uma sucção nessa amostra. E essa sucção é quem determina esses valores aqui, que é a capacidade de campo e o ponto de murcho permanente. Geralmente nós trabalhamos com 10 ou 60 kPa para a capacidade de campo e 1.500 kPa para o ponto de murcha permanente. Tá? Um outro fator, pessoal, vocês conseguiram compreender a parte de solo? Alguém tem alguma dúvida? O que é aquela referência KPA ali? KPa é uma tensão de água no solo. Seria uma analogia mais simples que nós fizemos. Quando vocês tomam um mate, vocês realizam uma sucção. Tá? A planta ela não tem pulmão, então ela não faz sucção. Ela trabalha através de potencial, porque na atmosfera é um potencial muito mais negativo, é uma sucção, tem muito menos vapor de água na atmosfera. Então, a água ela tende do menor potencial para o maior. Vamos pensar no mate. Quando a gente toma mate, a gente faz uma sucção. Essa quantidade de sucção que a gente faz seria esse KPa. Então, o que acontece? Chega um ponto que vocês fazem a sucção, vocês visualizam que a erva ainda está molhada, mas não vem mais água daquela erva. Então, esse ponto seria o ponto de murcha permanente. Então, tem água, mas a sucção realizada pela planta não é suficiente para retirar essa água. Entendido? Sim. Posso passar para o próximo? Vamos lá, pessoal. Um outro fator é a planta. Tá? Como que a planta ela afeta o manejo da irrigação? O principal parâmetro aqui de planta que nós temos que ter é a transpiração, ou nós chamamos também de evapotranspiração, tá? Que é quanto que a planta ela precisa de água, quanto que ela consome de água para manter as funções vitais. O que seria a função vital? Produzir folha, produzir energia, então, para o fruto, para enchimento de fruto, para crescimento de raiz. Então, tudo isso determina ou é necessário água. Se vocês pensar lá na fotossíntese, o aceptor final de elétrons da fotossíntese é a água. Então, nós precisamos de água para a planta produzir energia. Tá? Então, essa quantidade de água que a planta precisa, ela se dá muito em função da idade e do estágio fenológico que ela se encontra. Tá? Como que nós temos isso? Nós temos o que nós chamamos de coeficiente de cultura.
Então, lá no início, eu falei para vocês que no início, a planta, geralmente, ela precisa menos água. Ela ainda está desenvolvendo folhas, então ela não tem uma quantidade de raiz o suficiente para fazer uma absorção de água num volume maior. Então, nós temos que ela necessita menos água nesse início. Então, nós temos também o que nós chamamos de coeficiente de cultivo, que é menor no início. À medida que a planta vai desenvolvendo, nós aumentamos esse consumo de água, tá? Chega a um determinado momento que nós começamos a ter uma redução. Então, por exemplo, já está em final de ciclo, nós temos uma redução. Ou nós temos isso aqui anualmente. Nós temos um período do ano que nós temos um consumo máximo e um período do ano que nós temos um consumo mínimo. Tá? Então, nós chamamos aqui coeficiente de cultura. Tenham esse nome em mente, mais para frente nós vamos precisar dele. Um outro fator importante no manejo é o clima. Tá? Então, as condições meteorológicas, como eu já disse antes, como temperatura, umidade, vento e radiação solar, elas impactam diretamente no consumo de água da planta. Então, nós temos que mensurar todas essas características para nós poder ter um entendimento de quanto que a planta precisa de água. Isso pode ser feito através de estações meteorológicas, tá? Então, nós temos estações que são estações próprias, produtores podem ter a sua estação meteorológica, ou também nós temos uma rede de estações que é chamada de INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Ela tem uma rede de estações espalhadas por todo o Brasil que fornece essas informações. E também temos pluviômetros, que é o método mais simples, que seria nós quantificar pelo menos um fator in situ, que é a precipitação ou a chuva. Tá? E o sistema de irrigação, que é o quarto fator que afeta o manejo, nós temos duas questões principais. Uma que é a uniformidade de aplicação, que é como que o nosso sistema ele coloca a água dentro daquela área molhada, então quão uniforme que ele coloca a água numa determinada área. E o outro seria o projeto, que eu comentei lá no início, desde a concepção, nós já temos que ter ideia do manejo, porque nós temos que ter a relação entre aplicação e demanda. Então, eu tenho que conseguir aplicar a quantidade de água que a planta demanda, que a planta precisa. Tá? Alguns métodos. Então, agora nós vamos para a última pergunta, que é como que eu posso fazer isso? Então, Micael, você falou de fatores que afetam um monte de coisa, tá? Mas como que eu vou fazer, como que eu vou analisar cada um e como que eu vou tomar a decisão de colocar água, de irrigar, na quantia e no momento que eu preciso? Tá? Então, nós temos duas maneiras principais. Uma maneira é via solo, então, é manejar a irrigação via solo, e a outra maneira é manejar a irrigação via solo, planta e clima, que nós chamamos também de balanço hídrico. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que nós podemos fazer entre essas duas maneiras. Dentro dessas maneiras, nós temos equipamentos e métodos específicos para fazer o manejo. Tá? Então, manejar a irrigação via solo, como que eu posso fazer? Quais que são os equipamentos que eu posso utilizar? Então, esse primeiro, que é essa imagem A, é um tensiômetro. Tá? É um equipamento bem simples, ele tem aqui embaixo uma cápsula porosa de cerâmica, um tubo de PVC, e aqui em cima eu tenho um recipiente e um vacuômetro. Lembra que antes nós falamos, e alguém fez uma pergunta, acho que foi o Márcio, o que seria essa tensão? Essa tensão nada mais é do que esse vácuo que pode ser medido através de um vacuômetro. Tá? Então, nós temos um equipamento que é o manômetro, que mede a pressão, e nós temos o vacuômetro, que mede a tensão ou a sucção. Tá? Então, esse equipamento aqui é o vacuômetro. Um outro método é através de sensores, que são desse tipo aqui, que esse tipo é um watermark. Também é uma cápsula porosa de cerâmica. Ele pode ser ligado num equipamento e ele vai me dar um valor semelhante a desse vacuômetro aqui, tá? Que é uma tensão. Esse outro método aqui
é o FDR, é um equipamento também portátil, só que esse equipamento, ele não mede a tensão, ele mede quanto de água que tem no solo, então ele mede a umidade volumétrica, tá? Lá naquela curva, e eu vou passar depois para vocês, nós temos essas duas informações, que é a tensão medida por esses dois equipamentos, ou a umidade volumétrica medida por esse equipamento aqui. Tem outros equipamentos semelhantes a esse, tá, que fazem leituras automáticas, e eu vou passar logo para vocês. E esse outro aqui, esse equipamento aqui, chama-se Irrigás. É um equipamento desenvolvido pela Embrapa, também é uma cápsula porosa, só que esse equipamento, ele não mede a tensão de água no solo. Ele tem uma bolha aqui dentro, uma bolinha de isopor, e aí dependendo de onde essa bolinha se encontra, o produtor ele irriga ou não. Então é um equipamento muito simples, ele não nos dá a quantidade que deve ser irrigada. Ele só nos diz se precisa ou não irrigar. Vamos lá. Esses equipamentos aqui, diferente dos anteriores, esses equipamentos aqui, eles são estáticos. Eu tenho que ir lá no campo e fazer a medição para mim saber como que está naquele momento a umidade do solo. Então, a desvantagem desses equipamentos, a principal delas, é que eu tenho que ir até o campo, fazer a leitura, voltar até a sede e interpretar essa leitura. Tá? Esses equipamentos aqui são semelhantes aos anteriores, então são sensores semelhantes a esse aqui, só que eles fazem a leitura automática e eles enviam esses dados para uma nuvem, e aí o produtor ele consegue acessar, ou você consegue acessar. E aqui a gente consegue ver quanto de água que estava, como que está o comportamento e se eu preciso ou não irrigar. Então aqui, por exemplo, eu tenho vários dias e o comportamento de como que estava a minha condição de umidade do solo. Aqui nós temos um outro, esse aqui é um equipamento que a empresa que eu trabalho, ela utiliza, ela fornece essa informação para os produtores, e aqui é um outro que é uma estação meteorológica que fornece esses dados também. Então a estação, né, ela tem um sensor de solo que fornece esses dados. Para independente do método, desse método que eu utilizar, eu tenho que fazer uma curva de retenção de água no solo. Então, eu tenho que saber, por exemplo, lá se eu estiver usando o tensiômetro, aonde que nessa faixa o tensiômetro está, para mim conseguir fazer o cálculo de quanto que eu tenho que aplicar baseado na umidade volumétrica. Tá? Então, quanto que nós temos que aplicar, ele é determinado através da umidade volumétrica. E o quando, ele é determinado através dessa tensão. Então, aonde que eu estou nessa curva que vai determinar quando que eu preciso, e esse eixo Y vai determinar quanto que eu preciso. Por que eu preciso fazer uma curva de retenção? Porque para solos com características diferentes, eu tenho curvas diferentes. Então, dependendo do solo de onde eu vou fazer o manejo, eu posso ter características e fazer o manejo de maneira totalmente diferente. Então, às vezes, um solo mais argiloso, eu vou ter que irrigar menos do que num solo mais argiloso, com uma frequência menor num solo argiloso do que num solo arenoso. Por quê? Porque o solo argiloso, ele consegue armazenar mais água do que um solo arenoso. Então, isso quem vai nos dizer é a curva de retenção de água. Então, essa diferença daqui até aqui embaixo, que vai nos dizer quanto de água que a minha planta ela pode utilizar. Tá? Então, um solo argiloso, que é esse bem de cima, eu tenho mais água disponível do que num solo arenoso, que é esse bem de baixo. Então, para independente do método que eu utilizar, eu preciso ter a curva de retenção de água no solo. Então, tanto para calibrar os meus sensores, quanto para um método mais simples, como um tensiômetro. Tá?
Esse é o método mais simples que nós temos de fazer o manejo da irrigação através do tensiômetro. É um equipamento barato, ele não é um equipamento caro, tá? Ele é basicamente a cápsula, um tubo, o vacuômetro e uma tampa. Tá? Esse sistema ele tem que ser bem vedado, ele não pode ter entrada de ar em nenhum local. Tá? As principais vantagens dele é o baixo custo. Então, ele é um equipamento que deve variar hoje de 300 a 500 reais, cada um desses. Então, eu vou ter que instalar pelo menos 2 a 3 em profundidades diferentes. Então, eu instalo um mais na superfície, um mais embaixo e um mais profundo. Então, através desses 3, eu consigo ter uma ideia de como que está a distribuição de água no perfil e quanto que eu preciso irrigar. As leituras, ele faz leituras de 0 a menos 80 kPa. Então, se nós pensar que o ponto de murcha ele está mais ou menos em 1.500 kPa, ele só vai ler um valor bem pequeno, que é esse início da curva. Tá? Mas ele pode ser utilizado. Necessidade de manutenção. Então, eu preciso, como que ele funciona? Eu coloco uma quantidade de água aqui dentro, vedo ele bem, à medida que o solo vai secando, que a planta vai consumindo a água do solo, vai diminuindo a quantidade de água no solo, a água que está aqui dentro se move através dessa cápsula para o solo. E aí nós começamos a criar um vácuo aqui dentro, que é lido por esse vacuômetro. Tá? Acontece que quando nós secamos muito o solo, ele entra ar nesse sistema, e aí você perde o vácuo, e aí ele para de funcionar. Então, nós temos que garantir que não ultrapasse 80 kPa a tensão, e quando isso acontece, eu tenho que vir aqui, abrir ele, adicionar água aqui dentro e fechar ele de novo. Tá? Então, ele é bem trabalhoso. E outra que eu tenho que estar indo in situ até ele para fazer a leitura nesse vacuômetro. Fui lá no campo, fiz a leitura, verifiquei lá que está 100 kPa. Eu vou ter essa curva de retenção feita lá para o meu local, vou vir na curva e vou ver aqui, minha curva está dando que está em torno de 0,25 a umidade volumétrica. Eu quero chegar até o 0,4. Então, como que eu faço essa conta? Aqui está invertido, tá, pessoal? Eu pego 0,4 menos o valor da leitura. Tá? Então, 0,4 menos 0,25 e multiplico isso pela camada que esse tensiômetro está instalado. Ou, se eu só tenho um tensiômetro, eu multiplico isso pela profundidade aproximada do sistema radicular da cultura. Então, vamos dizer que a planta esteja aí com 50 centímetros de raiz, ela está ocupando uma camada de 50 centímetros, eu vou multiplicar essa diferença da capacidade de campo, menos o valor que eu li aqui no tensiômetro referente à tensão, vezes 500, que seria essa camada em milímetros. 50 centímetros, 500 milímetros. Tá? Assim, nós conseguimos determinar quanto de água que eu preciso adicionar naquele momento para chegar até a capacidade de campo. No outro dia, se eu ir lá olhar, essa tensão ela vai reduzir, tá? Então vai ter mais água disponível e eu vou acompanhando até que chega de novo a um determinado ponto aqui dentro para mim retornar a irrigação. O que geralmente se usa? 30% disso aqui. Então, quando nós tiver 30% de água disponível dessa quantidade de água aqui, nós fizemos uma irrigação. Tá? O outro método é através, então, do balanço hídrico. Então, aqui no balanço hídrico, nós juntamos as características do solo, quanto de água que tem disponível, com as características do clima, com as características da planta, que são os coeficientes de cultivo, tá? Então, através
da estação, nós conseguimos determinar a evapotranspiração de referência, que nós chamamos, a ETO ou ET0. A partir disso, nós multiplicamos por um coeficiente de cultivo e temos quanto de água que a planta consome naquele dia. Cruzamos esses dados com quanto de água que tem no solo, temos um balanço hídrico. O que quer dizer isso? Se eu tenho 50 milímetros disponível para a planta utilizar e ela usou 10 milímetros hoje, amanhã eu continuo com 40 milímetros para ela utilizar. Se amanhã ela usar mais 20 milímetros, eu ainda vou ter 20 milímetros para um outro dia. Quando ela utilizou todos esses 50 milímetros, eu vou lá e aplico uma quantidade de água via irrigação para a planta poder utilizar de novo. Tá? Então, isso seria um balanço hídrico. Como que isso é feito? Isso é feito através de métodos computacionais, através de computador, de software, que faz automaticamente e determina quanto que consome, quanto que eu tenho da análise de solo, e ele fica fazendo esse monitoramento e indicando quanto de água que eu preciso irrigar e quando que eu vou precisar irrigar aquela quantidade, determinada quantidade de água. Então, nós temos uma curva de retenção, uma rede de estações, então aqui uma rede de estações do IMET, com alguns parâmetros de planta, e nós temos exatamente quanto que uma planta consome, por exemplo, no primeiro ano, de junho a maio, e o total de água que ela precisou naquele ano, então, para ter o seu crescimento assegurado, então, para atender a sua necessidade. Isso também pode ser feito durante os dias, tá? O manejo ele se dá muito nos dias. Isso aqui é um manejo realizado para dimensionamento da irrigação e dimensionamento de reservatório. Então, nós conseguimos ter, por exemplo, até 10 anos quanto que é a necessidade para a planta, para um determinado local, para uma determinada característica de solo, tá? E para um determinado cultivo. Tá? Alguns materiais onde vocês podem encontrar, tem duas planilhas, duas apostilas que são do cenário. Eu vou depois passar a apresentação para o professor Diniz, ele pode repassar para vocês. Então, aqui explica, bem resumido e bem simples, o manejo e um pouco de irrigação. E também todo o manejo feito pelo balanço hídrico, ele é baseado num boletim chamado FAO, um boletim da FAO número 56. Então, o boletim número 56 da FAO. Todo o manejo via balanço hídrico é baseado nesse boletim. Tem todos os cálculos que são feitos para nós ter, então, as necessidades da cultura, dependente, então, do clima, dos valores dos coeficientes de cultivo. Para cada cultura nós temos valores diferentes, para fases nós temos valores diferentes, e lá vocês podem encontrar essas informações.